senhora falasse sobre o discurso, né, daquele momento, o discurso memorável em Libras, naquele momento onde o Brasil rompia uma bolha, quebrava um paradigma e mostrava para o mundo que, de fato, a gente queria para um Brasil, aquele 1º de janeiro de 2019. Qual foi a ideia, como surgiu a ideia e as implicações e consequências? Na verdade, tudo começou por conta de um grupo de amigos surdos, que eu abri a minha casa todas as terças-feiras para ensinar a palavra de Deus. Em quase 11 milhões de surdos no Brasil, apenas 1% se declarava cristão por falta de acessibilidade dentro das igrejas. Então, isso mexeu muito comigo. Eu me juntei com um grupo de profissionais intérpretes de Libras. A gente começou, de forma voluntária, a ensinar a palavra de Deus para a comunidade surda. E num momento tão memorável do Brasil, a posse do presidente, eu queria apenas fazer uma homenagem aos meus amigos, de dizer para eles que eles são importantes e que no nosso governo eles teriam voz e vez. Eu nem sabia como que ia acontecer por conta do protocolo cerimonial, mas como tudo que é verdadeiro flui, né, não teve marketing, né, algumas pessoas falaram que teve. Eu queria apenas, talvez, fazer o hino nacional, colocar o intérprete de Libras ao meu lado, eu não sabia ainda como fazer. 2 dias antes da posse, eu fiz um discurso, junto com as minhas duas líderes da igreja, e resolvi fazer uma surpresa, que não podia também por conta do cerimonial, né? Mas consegui fazer essa surpresa, fazendo esse discurso na língua de sinais. E, assim, a parte mais engraçada desse momento foi porque eu só deixei para avisar o meu marido 2 horas antes de sairmos da granja para o momento da posse. Eu pedi para ele apenas 5 minutos naquele momento. Ele aceitou, né? E eu não falei, eu falei que ia fazer um discurso rápido. E eu estava passando o general Heleno, e eu pedi, general Heleno, você pode me gravar só para eu saber exatamente quantos minutos vai dar o meu discurso? E aí eu fui para frente do espelho na Granja do Torto e comecei a fazer o meu discurso. Tive poucas horas para treinar. E eu lembro que ele, quando terminou, ele falou: Olha, dona Michele, deu 4 minutos e 23, mas eu quero falar para a senhora que eu não entendi nada, mas ficou bom pra caramba. E nisso já estava passando, já para entrar no carro, e ele se sensibilizou e falou: Bi, já que você vai fazer o discurso na língua de sinais, então é melhor que você faça primeiro, porque pode ser que as pessoas se dispersem e queiram prestar atenção no seu discurso. E foi isso. Ali realmente, né, deu uma dorzinha na barriga, porque eu falei, poxa, não tinha que ser a primeira, né? Não tinha que quebrar o protocolo de ser a primeira pessoa a falar no discurso pós-presidencial. E foi isso. Foi um gesto de amor pelos meus amigos, de passar essa mensagem que eles teriam visibilidade no governo Bolsonaro. O senhor imaginava as consequências? Não, não, até porque, como eu te falei, foi natural, foi do coração. Mas Isso teve consequências. teve, isso repercutiu mundialmente, recebi vários títulos de várias associações da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, inclusive num momento muito difícil para o Brasil, para a nação, que foi o momento da pandemia. Eu recebia e-mails de associações de surdos dos Estados Unidos pedindo para que eu pudesse falar com a primeira-dama Bellum Trump para que colocasse os profissionais intérpretes da língua de sinais para que eles pudessem saber o que estava acontecendo. Era uma parcela que estava ainda continuando na invisibilidade, diferente do Brasil, que nós mantemos essa barreira. Mas, Michele, na semana da eleição, que antecedeu a eleição, o presidente Bolsonaro fez aquelas lives à noite. Sim. Ele está falando dele, falou assim, cara, Michele, você não tivesse Libras. Eu sou bem exigente, porque o meu trabalho é o que me move, eu sou movida por isso, e para mim é um desrespeito total. Quando você não se coloca no lugar do outro, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ter um filho surdo para que eu possa me colocar no lugar de uma família surda, de uma criança surda, e levar informação de qualidade para essa criança. Até porque eles têm direitos, os direitos dessas pessoas precisam ser respeitados. E esse foi o meu compromisso desde o dia 1º de janeiro de 2019. É empatia, é amor. Que esse, senhora, assim, a gente fala no rádio,
né, simplesmente imagem, imaginar que a minha voz, a partir da Libras, pode chegar onde que nunca. Exatamente. Excelente. E é muito fácil você entender. É você viajar para um país que você não domina, né? Só que ali é esporádico, você não viaja todo mês. É você chegar nos Estados Unidos, não dominar o inglês, não conseguir fazer um pedido de um alimento, não conseguir passar mal, não conseguir comprar uma medicação. Só que o surdo, ele se sente estrangeiro em sua própria nação todos os dias. E às vezes em momentos muito importantes, momentos sublimes, momento de uma mãe surda que está tendo seu filho, não consegue se comunicar com o médico, não consegue expressar a sua alegria ou a sua dor. Quantos surdos amigos receberam medicações erradas? Quantos surdos já foram parados na rua porque a polícia não é capacitada para a questão da inclusão da abordagem e achar que eles estão bêbados ou mentindo, ou brigando, brincando com eles. Então, eu acho que a gente começa a mudar o pensamento da sociedade em relação às pessoas surdas no Brasil. E passa por uma luta a inclusão, então. E passa por uma luta, né? Que deveria ser um movimento quase natural. Que deveria ser um movimento natural, mas que nós tiramos esse grupo da invisibilidade. E foi um momento que a acessibilidade, a comunidade surda estava em alta. Então, através disso, eu fui presidente do Pátria Voluntária, que é um programa de governo, né, 50% com integrantes do governo, 50% com integrantes da sociedade civil. E dentro desse programa, um dos eixos a pauta era acessibilidade e inclusão. Mas aquela inclusão que verdadeiramente inclui. Não aquela inclusão de fachada que tem uma faixa, uma placa, a criança entra e ela é excluída. Não. Então, nós desenvolvemos várias políticas para que a gente pudesse verdadeiramente trabalhar a inclusão no Brasil, quebrar esses paradigmas. E eu trabalho, o meu sonho é que nós tenhamos um Brasil sem barreiras de comunicação. Então, com parcerias importantíssimas, até porque o nosso tema do programa ele era transversal a todos os ministérios. A gente podia conversar, discutir, orientar, para que a gente pudesse levar uma melhor condição de atendimento para essas pessoas. Então, com tudo isso, até porque a Libras ela é uma língua, né? Então, tem uma lei, e nós conseguimos, juntos com os nossos ministérios, a gente conseguiu, por exemplo, com a economia, com o nosso ministro Paulo Guedes, a gente conseguiu a isenção do imposto na compra dos carros para a comunidade surda. Nosso governo, nós conseguimos construir a primeira diretoria de política de educação bilíngue para os surdos. Nós educamos toda a esplanada a receber o surdo e ao profissional de Libras, que também era algo muito complicado para a gente em eventos, respeito de não passar na frente quando eles estão fazendo a interpretação, porque nesse momento, quando passa, o surdo perde uma informação, um horário. Então, tudo isso foi trabalhado, nosso governo, com esse olhar especial, né, que eu sempre tive, que graças a Deus nós tivemos grandes ministros gestores, coração inclinado para essa pauta. Então, foi uma ajuda conjunta, nós temos grandes resultados, nós entregamos muitas coisas, então nós ficamos felizes que realmente hoje eu tenho certeza que muitos segmentos sentem saudade do governo Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Senador, e nesse momento dessa parceria que eu Michele, do ponto de vista da integração, da transversalidade, da inclusão, da luta pela inclusão, qual foi o papel da senhora do seu ministério? Primeiro, eu queria voltar ao ato, à posse. Eu acho que o Brasil sabe como acontece a posse. O presidente ele fica lá, no discurso externo, e dentro do palácio ficam os ministros que vão tomar posse, suas famílias e alguns convidados. E esse momento da participação da Michele foi devastador para nós mulheres, porque as mulheres dentro do palácio choravam. Eu quero que você imagine, todas nós muito arrumadas, bonitas para tomar posse, a gente chorava. Houve dentro do palácio uma comoção, porque estava todo mundo com uma grande esperança que era um novo país. E aquele momento corou. E o recado foi mandado: seremos uma nação viva. Foi assim, é um dia que ficou na história do Brasil.
ela fala de uma forma muito modesta da repercussão. Mas a ONU tem 3 grandes instâncias, que é o Conselho de Segurança, a Comissão de Mulher e a Comissão de Direitos Humanos. Eu estava numa pasta que participava das 2 comissões, a de Mulher e Direitos Humanos. A posse é 1º de janeiro. Começo de março eu tenho que ter a minha primeira participação na ONU. Quando eu chego na ONU, não se falava outra coisa sobre a participação de uma mulher, eu fui para a Comissão de Mulher da ONU. Uma mulher falar antes do marido na posse, isso teve uma repercussão mundial que ficou dado um recado. Essa é uma nação que vai cuidar de mulheres agora. E a língua de sinais foi tão grande, porque nós também, o presidente Bolsonaro inovou, dando posse à primeira secretária nacional surda. E essa secretária foi para a ONU. Sabe o que aconteceu na ONU? Eu acho que o jornalismo brasileiro poderia fazer uma matéria só sobre isso. Ela foi entrevistada, foi a primeira entrevista na rádio da ONU. Essa rádio, ela é ouvida em 140 países. É uma rádio TV, a primeira entrevista em língua de sinais da ONU. E foi uma entrevista... Continuada pela posse. Pela posse, porque a secretária nacional estava lá. Então, quem deu a entrevista em nome do Brasil, você imagina, a secretária nacional surda. E foi uma entrevista tão incrível, porque tinha que traduzir do inglês para o intérprete inglês, que traduzia para o português, e o intérprete português traduzia para ela. Foi uma entrevista que é uma das entrevistas mais acessadas na rádio da ONU, na TV ONU. Rádio TV ONU. Então, a partir daí, o recado ficou para mim. Um ato que ela achava que seria um ato simples, ele se torna um recado para mim, no tom que seria dado à inclusão no governo Bolsonaro. E aí, pronto. Crianças do Brasil inteiro começaram a querer aprender Libras. A escola de governo, no nosso governo, estava dando curso de Libra para todos os servidores do Ministério, todos os servidores do Brasil. No nosso Ministério, nós tínhamos uma escola também. Era uma das matérias mais acessadas. Então, o que acontece? O impacto foi muito grande, ao ponto que nós estamos aqui. O que a gente vê hoje? Os nossos ex-ministros, os nossos servidores, quando se apresentam, fazem a audição, traz um livro, não tinha um evento, todos os ministérios, nem que fosse um evento pequenininho, então, assim, houve uma repercussão muito grande, e muda, a partir daí, aquele ato, muda a pauta da inclusão do Brasil. Sherry, ontem teve um evento da Escola Cívico-Militar, de certificação das escolas, na Câmara, né? E eu tive a chance de falar, eu trago, aproveitando que a senhora trouxe, senador, eu tenho um exemplo que, quando nós partimos de uma maçã, nós temos a oportunidade de contar quantas sementes existem dentro daquela maçã. 5, 6 sementes. Mas nós jamais teremos a possibilidade de saber quantas maçãs existem dentro de cada semente. Não é? Então, a semente que a senhora plantou, a gente não sabe onde chega. Quantas maçãs tem hoje a semente que a senhora plantou? Né? Então, isso é fascinante do ponto de vista do resultado. Nossa, acho que a gente ainda continua colhendo esses frutos. Precisamos trabalhar esse caminho das nossas crianças. Nós iniciamos um trabalho com adultos surdos, mas nós temos que pensar nas nossas crianças. E com isso, a comunidade surda ela tem uma demanda que é de ter mais escolas bilíngues pelo Brasil, porque eles precisam se identificar com seus pais. Então, a gente conseguiu trabalhar com a DPEBs, o nosso diretor surdo também, nós tivemos várias pessoas surdas do governo Bolsonaro, que com certeza isso resultou em um grande trabalho e que lá na frente a gente vai, com certeza, colher os frutos dessas ações. Nós temos, por exemplo, um anticoclear, em Bauru, Sons tem o centrinho que faz esse implante. Isso, o que a gente pode falar sobre doenças raras também, essas ações que podem melhorar a vida das pessoas? Porque nós temos vários segmentos, né? Nós temos a pessoa surda que nasce surda, né? Qual que foi a nossa visão, qual que foi o nosso eixo de trabalho? Dar a possibilidade para a família das pessoas surdas escolher o que era melhor para os seus filhos, porque eu sei o que é melhor para o meu filho. Então, cada criança tem a sua especificidade. Se a família tem uma criança surda e ela quer fazer um tratamento para que a criança aprenda a falar, desenvolva a fala,
ou então, posteriormente, fazer a cirurgia, colocando ali o implante coclear, ok, é ela que vai decidir o que é melhor para essa criança. Mas nós estamos aqui para dar mais uma possibilidade de escolha. Mostrar o caminho. A demanda da família surda, do pai e da mãe surda, eles querem escolas bilíngues para que os seus filhos sejam educados por professores surdos, para que eles possam se identificar. Que a língua mãe, a primeira língua deles é a língua visual, que é a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, essa é uma demanda da comunidade surda, né? Então, nós temos os oralizados. Eu tenho uma amiga que ela é oralizada, ela é implantada, isso que faz a leitura labial, né? E com métodos, e ela tem também, e ela hoje é usuária de Libras. Ela se identificou, ela falou, quando eu me encontrei com a minha comunidade surda, eu me senti uma pessoa mais feliz, porque eu era depressiva, porque eu estava no mundo, mas eu não me sentia pertencente, porque a minha língua, ela é visual, não tem. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele veio para te dar mais uma possibilidade de acesso à informação, né? Acesso às melhorias, às condições de vida. Então, acho que foi sobre isso. Mas tem um efeito, Alexandre, que fala-se muito pouco. 2020, nós tivemos vereadores no Brasil eleitos. Duas vereadoras eleitas, justamente por essa influência, né? Porque muitos estavam escondidos, eles tinham medo, né? Então, eles tinham medo, porque tinha essa barreira comunicacional, o fato de você também não entender a imersão surda, a cultura surda também, isso causa um distanciamento. Então, eles eram um grupo que ficava de lado, né? Então, quando eu venho e faço esse discurso da língua de sinais, eles se sentem homenageados, prestigiados, e eles começam a sair de dentro de casa. Encorajados. E na campanha de 2024 agora, em todos os atos políticos que nós tivemos, é um grupo de surdos. Sim, todos. E nós tivemos muitos candidatos agora em 24 surdos. Nós só estamos esperando agora a confirmação de quantos foram eleitos. E foram candidatos no Brasil inteiro. Deixa eu te contar, nós tivemos um evento em Caxias do Sul, e daqui a pouco, na hora de cantar o hino nacional, todo mundo fica, né, na posição de sentido. Quando a gente olha, as mãos para cima. Nós tínhamos em um evento em Caxias do Sul, mais de 50 surdos juntos cantando o hino nacional, no meio da auditório. Imagina se a gente não despencou de chorar. Imagina. Sabendo do acolhimento. Então, nós tivemos um outro ato político no Nordeste, duas meninas surdas. Isso já foi em 2022, né? Na nossa cara. Duas meninas surdas, elas sobem em palanque para fazer um discurso. E elas começaram o discurso dizendo mais ou menos o seguinte: no dia 1º de janeiro de 2019, nós vimos uma mão. E agora nós estamos vendo muitas luzes. Você entendeu? Aquele discurso é um discurso que a gente precisa divulgar mais, né, Michele? Aquelas meninas. Vi uma mão. Hoje eu vejo muitas mãos. Foi muito forte o que aquelas meninas fazem. Senador, do ponto de vista de programas de governo, conseguimos criar musculatura suficiente ao longo dos 4 anos da gestão do presidente Bolsonaro, com as iniciativas da dona Michele. Nós conseguimos fazer com que o governo desse sequência a isso, ou dependemos das associações, da sociedade civil para que isso continue, né, para que isso perdure? Olha, o governo fez muitas entregas na área das pessoas com deficiência. Muitas entregas. Por exemplo, nós tínhamos um secretário nacional de Justiça cego, que depois ele foi ser secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Que a nossa secretária nacional vai ser candidata lá na cidade dela. Aí o outro candidato, o nosso secretário sul. Nós tínhamos pessoas com deficiência no alto escalão do governo Bolsonaro. Não era só o sul. Nós tínhamos pessoas com deficiência física e cadeirantes. A construção da política pública, ela foi uma construção com a participação deles. Nada sobre eles sem eles. E o governo Bolsonaro fez isso de verdade. E muitas entregas foram feitas. Muitas entregas. Por exemplo, nós regulamentamos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei de 2015 que não estava regulamentada. O governo Bolsonaro cria grupos de trabalhos para regulamentar
a LBI. Nós entregamos pronto a avaliação biopsicossocial para o Brasil. Isso é um avanço, anos esperando o instrumento da avaliação biopsicossocial. Muita isenção de impostos. Nós trouxemos o auxílio inclusão, né, Michele? Você sabe o que é um salário mínimo quando ela tem uma baixa renda, né? E muitos deles não querem trabalhar com medo de perder esse que já está garantido. Aí o governo Bolsonaro vem com a inovação. Você pode trabalhar e se você perder o emprego, você volta a receber o benefício. Você está entendendo? Então, muitas pessoas com deficiência se lançaram no mercado de trabalho. Perderam medo. Perderam medo, porque se não der certo, eu vou voltar para o benefício. E sabe o que aconteceu? Começaram a empreender. Foram para o mercado de trabalho. Viraram empresários. Ou seja, era uma gaiola de ouro do terceiro. Foi assim, e nós trouxemos muitos profissionais a partir daí. Nós tínhamos pessoas com deficiência, com curso de graduação dentro de casa, com medo de ir para o mercado de trabalho, não dá certo, voltar e não ter um básico. Então, o auxílio e inclusão foi um avanço para as pessoas com deficiência no Brasil. Michele, com relação ao apoio às pessoas que sofrem com doenças raras, partimos para uma outra linha da nossa conversa, porque tem pessoas que sofrem, entretanto, qual foi o trabalho para tentar ampará-las? Posso começar a te dizer como isso começou, né? Do coração. Em 2017, já viajando nos estados. Eu não acreditava que ele pudesse chegar como presidente da República. Incentivava? Não porque eu falava, não tem tempo de televisão, não tem dinheiro, e se chegar, não vai conseguir governar. Eu só lembrava daquela foto dele solitário dentro do Congresso. Só que a minha vida, ela sempre foi regida por Deus. Eu sempre coloco a minha vida no altar, para que eu possa ser instrumento dele para abençoar as pessoas. E eu recebi um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa, não foi o São Mateus, era o Reginaldo, já os braços do pai, são chamados borboletinhas, com a pele. E eu recebi esse vídeo, e eu não consegui abrir, porque eu vi uma criança toda queimada, sem as mãozinhas, sem os pés. Como mãe, me coloquei no lugar dessa mãe que sofre por ter uma criança com uma condição dessa. E eu lembro que eu fui para o meu banheiro e eu fiz uma oração. Eu falei para Deus que se um dia o Senhor me permitisse estar no poder, eu usaria esse poder para poder ajudar aqueles que mais precisam. E só foi essa oração que eu fiz. E nós chegamos à presidência com muito sofrimento, né? Pelo atentado que meu marido sofreu. Mas eu cheguei com muita vontade de trabalhar, porque ali eu sabia que Deus tinha colocado em minhas mãos essa missão de cuidar dessas pessoas que precisavam. E eu me lembro que criou uma expectativa muito grande comigo por conta do discurso da posse, por conta desse olhar especial com a comunidade surda. E isso gerou uma expectativa com as mamães atípicas. Na época eu tinha uns 3 milhões de seguidores e elas mandavam mensagens para mim no direct. E eu ficava à madrugada conversando com elas chorando, falando da angústia, que precisava receber a medicação, porque senão o filho ia perder os movimentos. E aquele momento, para mim, foi um momento muito angustiante, porque eu ficava, né, eu não sabia o que fazer. Fui até a Damares e perguntei, falei, amiga, por que nós não temos as medicações, por que a gente não tem um protocolo de atendimento para essas crianças? Uma corrida contra o tempo para muitas. Exatamente, elas têm tempo, né? E muitas 30 dias pode perder o movimento, pode não andar mais. E eu perguntei para a Damares naquele dia, ela me falou, Michele, porque nos outros governos esse tema ele era caro. E eu falei para ela, amiga, e a partir de hoje esse tema será caro no nosso coração. E nós vamos trabalhar todos os dias por essas famílias. Não foi fácil, Alexandre, porque nós estamos falando de drogas órfãs, são drogas de elevadíssimo custo. Então, de um lado, nós temos o impacto no orçamento, e do outro, nós temos a dor, o sofrimento e o drama dessas mamães que estão vendo seus filhos perderem os seus movimentos. E que não tem outro caminho senão a dependência do governo. A não ser a interferência do governo. E
Eu lembro que eu comecei a conversar com o ministro Marcelo Queiroga, que para mim foi um dos melhores ministros, um homem incrível, um homem voltado também para essa pauta, e através da vida dele, muitas coisas aconteceram para o tratamento, para o atendimento das nossas crianças. A questão é que essas drogas têm um valor altíssimo, né, tem esse impacto muito grande, mas através das leis 14.307, 14.303 de 2022, a gente conseguiu mudar essa legislação. E aí a gente conseguiu implementar e conseguimos incluir a terapia gênica. Então, nós conseguimos incluir, através dessa mudança na lei, nós conseguimos incluir a medicação mais cara do mundo, que é o Zolgensma, que é para o tratamento da AME tipo 1, né? E nesse mesmo período também, o governo Bolsonaro, ele destinou 5,7 bilhões para farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Então, a gente vê a diferença. A gente vê o governo de prioridades. Qual que é a prioridade do governo Bolsonaro? Qual que foi a prioridade? A prioridade foi cuidar. A prioridade foi trabalhar em prol daqueles que verdadeiramente precisam. Michele, hoje essas mães, qual é o seu relacionamento com elas? De amiga. E uma De pergunta, amizade. até por conta, a Rádio Auriverde tem essa característica de amparar, Sim. de ajudar, né? Crianças que precisam de cirurgia, a gente junta a audiência, rapidamente as doações chegam, a cirurgia para síndromes raras, cirurgias que não acontecem no Brasil, acontecem. Perguntando para que a gente, enquanto sociedade civil, possa se organizar, entender que a gente pode, através de uma doação, salvar uma criança. Existe uma possibilidade de criar uma mobilização? Através de uma doação, através também de conscientização. Porque nós temos casos de... Precisa de exposição. Precisa de exposição. Foi isso, eu dei voz para essas famílias que precisavam de voz. Esses dias eu encontrei com uma mãe viajando pelo PL Mulher e ela chorava copiosamente me agradecendo por eu ter dado voz à doença do filho. Então, isso não tem preço. Isso é muito gratificante. Você chegar no Acre e encontrar com uma criança com uma doença rara e a mãe falar: a sua ajuda através do programa Pátria Voluntária alcançou a vida do meu filho. Então, nós temos várias doenças que precisam, sim, dessas medicações de preços elevados, mas nós temos a FOP, que eu sou madrinha no Brasil, que é a fibrodisplasia ossificante progressiva. A FOP, ela não tem impacto nisso. A FOP, ela é conscientização. A criança nasce com o dedinho em formato de joelhos. Essa criança, ela não pode passar por uma cirurgia. Essa criança, ela não pode sofrer impactos. Ela não pode receber vacina intramuscular. Porque a cada atrito crescia esqueletos no corpo dessa criança. Não tem cura. Mas tem trabalho de capacitação dos profissionais, que isso não tem impacto grande no orçamento, e conscientização. Para que essa criança, ela não sofra quedas na escola, os amiguinhos, saberem lidar com isso. Fragilidade. Só que essa criança e é outro pouco. Então, para uma mãe que pode criança sem divulgação da doença, é um sofrimento. E aqui eu quero agradecer a nossa doutora Patrícia Delari, que apresentou a FOP, que trouxe a FOP para o Brasil, porque ela tem uma amiga americana com FOP, já é uma senhora. E nós estamos mapeando, a gente teve a iniciativa na Câmara dos Deputados, através da vida do deputado Celário. Depois ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, já passou nas comissões, agora está em votação em regime de urgência no plenário. Nós vamos sancionar. Tenho certeza que o presidente Lula vai sancionar essa lei que dá visibilidade para a FOP no Brasil. Alexandre, eu fui a relatora no Senado. E na hora de ler o meu voto nessa semana, mas antes eu quero dizer o seguinte: não ficava só em políticas públicas a atuação da Michele. A Michele também participou na construção de legislação. Esse é um dos exemplos. Então, ela tinha diálogo com os parlamentares do Congresso, muitos projetos de lei foram construídos dentro da sala dela.
junto com ela e os parlamentares. E hoje ela continua esse trabalho, porque ela faz um mapeamento de todos os projetos de lei que estão tramitando para pessoas com doenças raras. O Brasil não sabe disso, né? Doenças raras, pessoas com deficiência. Ela acompanha a tramitação e ela fala, inclusive, se preciso, para o parlamentar da esquerda. Ó, porque essa pauta, Ela é a partidária. ela é a partidária, ela une. E uma Ela questão que não escolhe ideologia. Exato, une. Então, essa semana foi para a pauta a FOP. Eu estou na Comissão Social de Saúde do Senado. E na hora de apresentar o voto, como é que eu vou convencer os parlamentares de votar a favor? E sabe o que é o projeto de lei? Mas precisa desse exercício de convencimento? Claro, porque, De um problema- claro, tem, claro. E assim, e esse projeto era uma coisa tão simples, mas que muda a vida. Quando o bebezinho, olha o que diz o projeto, quando o bebezinho nascer, que o médico pediatra que receber ele, tá, observar que os dedinhos estão tortos, ele vai fazer o checklist. Você faz o checklist do nascimento? No checklist vai estar encaminhar para avaliação. É só isso. Sem nenhuma despesa para o governo. Mas na hora de aprovar isso, eu tinha que explicar para os senadores o que é FOP. Essa comissão tem muitos senadores que são médicos. Então, eu pedi permissão para mostrar uma imagem na hora de ler o relatório. E eu mostrei 3 slides. Você não tem ideia. A Michelle me deu as imagens, me mostrou, me deu as imagens, todo o conteúdo. Construímos o voto junto com a equipe dela. Tá? O meu voto foi construído com a equipe. E quando eu mostrei as imagens, Isso é com a realidade. senadores médicos nunca tinham ouvido falar da PUC. Senadores médicos, como é que eu nunca soube disso? Aprovou por unanimidade da comissão e aprovamos na hora em regime de urgência. E já vai para o plenário. Eu tenho certeza que na próxima sessão a gente já vai aprovar. Eu vou até pedir para a Viviane buscar essa foto do pezinho e a gente colocar na tela para vocês verem como Perfeito. E sim, que é o pezinho. pessoal bastidor, se precisar interferir aqui atrás, pode ficar à vontade, tá? Telão. Então você percebe que o trabalho dela continua. Hoje, ela liga para os parlamentares, ela conversa. Porque nós temos um ponto focal. Hoje, dentro do PL, nós temos esse eixo de inclusão de acessibilidade. Eu tenho uma assessora que é justamente para esses projetos. Então, tudo que está tramitando no Congresso, de pauta de pessoas com doenças raras, deficiência, eu estou ciente de tudo que está acontecendo. Mas em algum momento abrir as portas, por exemplo, do Palácio do Alvorada, para entender a realidade das mães raras, mudou a tua relação com isso tudo? Mudou a minha relação porque hoje eu sou amiga de muitas dessas mães, né? Justamente sofrem caladas, né? Mas elas são mulheres fortes, mulheres que criam redes de apoio, uma cuidando da outra. Antes de começar a falar de abrir as portas do Alvorada, eu quero agradecer a ex-primeira-dama Marcela Temer, porque a ex-primeira-dama Marcela Temer, ela me apresentou Criança Feliz, que ela era embaixadora, eu dei continuidade, nós fomos premiados também com esse programa de governo, e ela tinha um projeto da visitação cívica toda semana das crianças da escola. E eu dei continuidade a esse projeto da nossa querida Marcela Temer e pude ampliar, abrindo as portas do Alvorada. Por quê, Vitória? Eu sou brasiliense e eu tinha um trauma porque eu nunca fui sorteada na escola para conhecer a casa do presidente. Porque tem isso. Porque tem isso aqui. Isso é tão bom, gente. E eu não sabia, né? Eu morava em cidade satélite, 40 quilômetros do centro, e eu não sabia nem para que lado que ficava a casa do presidente. E eu tinha essa chateação. Então, quando eu me tornei primeira-dama, e eu tenho uma relação também muito forte com as instituições, as ONGs, por conta do meu trabalho voluntário também, por conta do Pátria Voluntária, eu resolvi trazer essas crianças para dentro do Alvorada, para que essas crianças pudessem conhecer a casa do presidente, para que a gente pudesse estreitar laços com essas instituições. Né? E aquela criança que não teve a oportunidade de conhecer a casa do presidente, queria dar a oportunidade agora como primeira-dama para essas crianças do entorno estarem ali dentro. Tudo porque a minha mãe trabalhava na casa de um grande empresário aqui em Brasília e ela às vezes não tinha com quem me deixar. E ela me levava para a casa dele e eu ficava dentro do quarto, esperando ela terminar de passar a roupa.
Isso tinha uma empregada que ela me tratava muito. E ela valorizava muito o sentimento da criança. Então, na hora das refeições, ela levava o meu almoço numa bandeja muito bonita, aquele copo deveria ser de cristal, ela colocava lenço de pano, e aquilo criou uma conexão muito grande emocional, sabe? Dela valorizar uma criança que não tinha nenhuma cama, eu dormia em sofá quando eu era criança. Então, quando eu cheguei no Alvorada, de ter esse relacionamento com instituições e com crianças que tiveram grandes prejuízos na questão da saúde mental, emocional, eu quis me aproximar e eu lembrei desse carinho, dessa empregada comigo, de olhar nos meus olhos e me oferecer o que ela tinha de melhor dentro da casa. Ela me oferecia o alimento, um prato bonito, numa bandeja, às vezes ela colocava uma florzinha, e depois ela me oferecia uma sobremesa, peras ao vinho, que hoje é a sobremesa que eu mais gosto, né, que deve ter criado uma conexão muito forte com ela. Então, eu quis fazer isso com as minhas crianças de Brasília. Eu quis fazer esse rodízio com todas as instituições que eram cadastradas no programa Pátria Voluntária, instituições sérias, homens e mulheres de Deus, que abençoam muito essas crianças, e elas podiam ir para o Alvorada, nadar na piscina. Eu acho que eu pedi para o Jair te encaminhar um vídeo para você Sim. ver, né? Não era para passar, só para você conhecer o nosso trabalho. E dessas crianças, elas ficavam ali uma manhã, uma tarde comigo, então elas faziam todas as refeições dentro do Palácio do Alvorada, elas podiam nadar na piscina do presidente e a cereja do bolo. Todos os nossos ministros, os nossos secretários, os amigos do Pátria Voluntária, né, a sociedade civil, podiam participar, apadrinhando uma criança e entregando um presente de Natal para elas. Né? Eu tentei fazer isso em todas as datas simbólicas, mas a gente não conseguiu, porque nós passamos pelo momento de pandemia. Mas a gente conseguiu atender várias crianças e elas se sentiam muito íntimas e próximas, porque o presidente saía da sua agenda rapidinho e almoçava com essas crianças dentro do Palácio do Alvorada. Então, com certeza, isso é um marco na vida delas, assim como essa empregada marcou a minha, de me respeitar como criança. E criança carente. Inclusive, encaminhei o vídeo para o Edson. Pessoal, por gentileza, vou pedir para veicular. Até ontem o presidente falou, olha, se precisar editar, fica à vontade. Quando eu assisti, eu nem disse isso a ele, né? A gente tem que assistir inteiro. Ele é contagiante, de uma forma ou de outra. Ele vai mostrando esse carinho, né? E a gente não sabe as consequências disso, né, da história das sementes. Né? Eu posso chamar o vídeo lá, por gentileza, Edson? Vídeo, por gentileza, está aí contigo? A gente pode acompanhar, Lu, me dá um ok, né? Enquanto a gente assiste o vídeo, eu organizo os bastidores aqui para poder acompanhar esse momento especial. Vai colocar o vídeo das nossas mamães atípicas? O vídeo das crianças. Das crianças. Alexandre, eram crianças com deficiência também. Teve um dos eventos que ela levou as crianças do nanismo, do DF e do entorno. E teve que adaptar muita coisa, porque a cadeira tem que ser rebaixada, é tudo diferente. E assim, bom dia, imagina aquele jardim do palácio, cheio de crianças com nanismo, brincando, os monitores ajudando. E eu vou falar de um menininho de 4 anos, que foi assim, 4, 5 aninhos, né? Ele corria. Ele abraçava Bolsonaro e dizia, mas eu sou Lula. A minha mãe é Lula. Eu sou petista, eu sou Lula. E abraçava, apaixonado pelo Bolsonaro. E assim, aquilo mostrava assim, todas as crianças tinham espaço no palácio, todas. Era uma coisa assim, inclusive crianças cadeirantes tendo acesso à piscina, do foi assim, o palácio virou a casa das crianças. Foi assim, incrível. O vídeo está pronto? Vamos acompanhar para você que nos assiste no YouTube. Acho que é um momento especial, né? Disso que a Michele traz, que a senadora Damares traz, de receber e acolher as crianças no Palácio do Alvorada. Uma oportunidade única de você acompanhar esse vídeo. Assista. Eu só preciso.
sua própria história. Né? Sim, um ajuste da minha própria história e ele poder proporcionar esse momento de alegria. Um pouco da realidade dela, mas mudar o dia, né? Então, de poder proporcionar esse momento dentro da casa do presidente, comidas gostosas, brincadeiras, tudo ali direcionado para a idade de cada criança, poder entregar um presente que ela fez ali a cartinha pedindo para o seu padrinho, não tem preço. É algo realmente que enche o nosso coração. Eu me sinto muito afortunada por poder ser instrumento de Deus para abençoar a vida desses pequenos. Emocionante. E Alexandre, é interessante que esses eventos dentro do Palácio, eles geraram muitas conexões. Porque à medida que a gente ia conhecendo as instituições, as histórias, essas conexões foram aumentando. Hoje, nós sabemos, por exemplo, qual é a instituição do DEB que cuida da mãe, crianças com autismo. Nós identificamos as instituições que trabalham com crianças com autismo, a instituição que trabalha com todos, porque a gente também levava a instituição que tinha trabalho com criança, mas tinha trabalho com adulto. Então, essas conexões foram necessárias. E uma coisa bem interessante, as rodas de conversa. Era a partir do momento da conversa com esse público, olho no olho, que nascia propostas de projetos de lei, propostas de políticas públicas. Conhecer a realidade. A exemplo da forma, são rodas de conversa, conexões que foram criadas a partir de uma ideia. As crianças foram só brincar? Não. A partir dali, conexões. Projetos de lei nascem dentro de uma piscina. Você tem ideia o que é isso? Nasce dentro de uma piscina do Palácio, quando a gente observa que nós tínhamos que rebaixar todos os banheiros em aeroportos do Brasil, um banheiro tem que ser rebaixado. Aí ela liga para o Tarcísio. Peraí, infraestrutura. Quem está ganhando as concessões para reformar aeroportos tem que ter banheiro rebaixado. Você está entendendo? Cadê as plantas das escolas? As escolas novas que serão construídas, vai ter um banheiro rebaixado para crianças com nanismo? Conexões, ações que nascem a partir de todo mundo olha para uma festinha, não é? Era um evento de verdade das crianças que estavam lá e de crianças outras, porque o que se nasce ali é para o Brasil inteiro. Nós conseguimos também, até por conta dos ministros que iam também participar para fazer a entrega dos presentes dos seus afiliados, nós conseguimos também fazer o turismo acessível, junto com o ministro Gilson Machado, e também o parque acessível, né, onde nós recebemos aquelas cadeiras, aí recebemos uma doação relevante para que as pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência, pudessem explorar a natureza, mas com acessibilidade. A gente tem um vídeo também das mães raras. Lu, a gente temos o vídeo. Ok, esse vídeo das mães raras, até para que a gente possa avançar, porque a gente tem tantos assuntos para conversar. Nós temos tantas entregas que não daria para falar tudo hoje, graças a Deus, porque foi um governo comprometido com a pauta e nós trabalhamos incansavelmente os 4 anos. Mas nós também temos muito a lamentar, Alexandre. O governo Bolsonaro entregou para o Brasil uma coordenação nacional dentro de um ministério dos direitos das famílias com doenças raras. Veja só, o governo Bolsonaro tinha a frase, eles não são caros, são raros. Mas a doença rara não fica só no remédio. E a mãe da criança rara, que você vai ver agora? E o pai? E a família? Então, o que o Bolsonaro faz? Isso aí, junto com a participação da Vigélia, cria dentro do Ministério de Direitos Humanos uma coordenação nacional só para as famílias com doenças raras. E o comitê interministerial. E o comitê junto todos os ministérios e autarquias, bancos também, Caixa Econômica, Banco do Brasil, montam um comitê. Por quê? A política não é só o remédio, é o cuidado de quem cuida. Os direitos, nós temos que trabalhar direitos. E a gente tem que lamentar que essa coordenação nacional foi encerrada nesse ponto. Então, os raros hoje só têm um pequeno espaço lá no Ministério da Saúde para discutir só remédio. Não se discute mais direitos. Voltaram a ser caros. Voltaram a ser caros. São muito caros, ao ponto que nós estamos até porque o Ministério da Saúde chama-se 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e de 6 a 8 mil doenças raras pela Organização Mundial de Saúde. Será que eles estão recebendo atendimento devido? Nós temos um exemplo na cidade que é Bauru, de um hospital que sofreu um desmonte incrível por parte do próprio governo do Estado de São Paulo, em gestões anteriores, e
que é o HAC. Esse R desse HAC, ele é fundamental. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Ou seja, crianças... A fissura labipatina, ela é o feijão com arroz desse hospital do ponto de vista do tratamento. Era referência nacional. Mundial. E o que acontece? Esse R de reabilitação significa que aquela criança, identificada com a fissura ou qualquer outra síndrome, né, conjunto de problemas e síndromes, problemas de saúde, hábitos da saúde, essas crianças passavam, 25, 30 procedimentos cirúrgicos ao longo da vida e tinham a alta com 30 anos de vida. Então, o R de reabilitação não é só para ensinar a mamar, ensinar a falar, a permitir, a comer, mas é também para integrar, é também para incluir. Então, o R de reabilitação se faz fundamental, inclusive para a família. A autoestima dessa criança, desse futuro adulto. Exato. Então, a gente desprezar R's de reabilitação faz com que a gente transforme-os em crianças caras. Inclusive, o governo Bolsonaro identificou, Alexandre, o governo Bolsonaro cuidou muito da questão indígena. Crianças indígenas que nasciam com a fissura labial, elas eram sacrificadas. Sabia? Nós identificamos que crianças com lábios debolidos em áreas indígenas eram sacrificadas. Sim. Por quê? Não conseguia mamar? O que fazer com uma criança? E a alimentação deles ia à base de farinha, de tapioca? Mas eles enterravam as crianças. Eu conheço muito dessa realidade, minha esposa trabalha nesse hospital, é geneticista nesse hospital. Michele chega ao ponto de mães que durante a gestação guardaram a chave no sutiã. Sim. Por isso a criança nasceu com fissura. E a mãe se culpa a vida toda. As mães, né? De novo, a estrutura familiar comprometida por conta da... Né? E o nosso papel nisso. Fizemos mutirões na região ribeirinha para fazer assim, e aí crianças. Fizemos muito. Eu não posso. Só que são coisas que a imprensa não quer divulgar. Não divulga. Não dá barulho. Não dá curtida. Você vê uma imagem de um médico do interior da Amazônia fazendo cirurgia de reparação em crianças com fissura pulmonar. E acho que nos traz aqui, porque a gente precisa contar. E para as nossas famílias atípicas, nós fizemos muitas entregas. O governo Bolsonaro, em 2019, nós conseguimos entregar a pensão vitalícia para as crianças acometidas com vírus Zika vírus, que foi a pensão vitalícia para esses mães. Nós conseguimos também ampliar o teste do pezinho de 5 para 50. Tivemos também inserção de perguntas sobre o autismo no censo de 2020. O governo Jair Bolsonaro sancionou a lei também com o nome do Romeu Mion, filho do Marcos Mion, para a retirada da carteirinha do TEA. Então, nós trabalhamos muito para as nossas mamães atípicas, para essas famílias. Precisa de visibilidade. Precisa de visibilidade. Porque muito provavelmente alguém não está sabendo ainda. Alexandre, eram todas as áreas. Eu me lembro que no meio da pandemia, o ministro Queiroga nos chamou para um evento do Ministério. Quando nós chegamos lá, no meio da pandemia, ele assina uma ordem de serviço de 400 milhões de reais para prematuridade. Então, assim, em meio à pandemia, a gente perguntava, ministro, nós estamos com pandemia, todo o dinheiro do Ministério é para a saúde, é para a vacina. Onde é que você está encontrando 400 milhões de reais dentro do Ministério para os prematuros? Sabe o que ele disse? Quando não se rouba, sobra dinheiro. Então, foi o governo que entregou muita coisa para os prematuros no Brasil. Nós mudamos a política da prematuridade no governo Bolsonaro. Michele, o vídeo das mães raras está pronto. Podemos veicular? Podemos. Para quem está no rádio, o que conta esse vídeo? Esse vídeo foi um momento onde nós trouxemos essas mamães atípicas para uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e todo o seu corpo técnico, para que eles pudessem ouvir as demandas dessas mães. Foi um dia que nós organizamos para elas, para que elas pudessem conversar com a gente sobre as suas demandas, sobre as suas dificuldades, os seus dramas, e nesse dia também nós
criamos um espaço de cuidado, porque muitas mães, Alexandre, elas ficam 1 ano, 2 anos sem poder fazer uma unha, sem poder fazer um corte no cabelo, porque elas se dedicam integralmente para essas crianças. Eu tenho uma mãezinha que ela carrega a sua filha nas costas, né, porque ela não já é uma mocinha, então ela vive integralmente para essa filha. E nesse dia foi muito emocionante, porque ela me falou, já tinha 2 anos que eu não conseguia mutilar as minhas unhas. E isso, para mim, para a mulher, isso é muito importante por conta da autoestima. Então, foi um dia que a gente pôde também proporcionar um curso de maquiagem dentro do palácio. Eu transformei a academia ali do Alvorada no salão de beleza, elas receberam massagens, todas mamães atípicas. E até hoje nós temos relacionamentos de amizade com essas mães. Elas são muito gratas por esse momento que nós abrimos as portas para que a gente as mães. Bom, por gentileza, então vamos veicular o vídeo, esse vídeo das mães raras, dessas mães atípicas. Com tanto carinho ali. Vamos lá? Na tela que está aqui atrás, a gente já tem imagens da FOP, das crianças acometidas pela FOP. É isso, Michel? É isso mesmo. Esse é o retrato de uma criança que nasce com FOP, esse dedinho, estilo, né, de um joanete, isso. E a gente pede para os nossos pais que estão nos assistindo, se o seu bebê nascer com esse dedinho virado, que você não peça para fazer nenhuma manipulação nesse dedinho. Tem que passar por um diagnóstico médico para que ele não sofra nenhuma alteração óssea. Quais são as consequências de uma... Se passar por uma cirurgia nesse dedinho, nesse local cria-se um esqueleto. Cria-se uma mutação no pezinho desse bebê. Um osso? Cria-se uma mutação. Uma cartilagem óssea. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte. Qualquer parte do corpo dessa criança que sofrer atrito vai enrijecer e vai, como se estivesse criando ossos dentro desse corpo. É como se fosse... É isso que os senadores viram? Esse processo que vai nascendo, essa cartilagem como se fosse osso, chama-se ossificação extraesquelética progressiva. Se você vê um raio-x de uma pessoa, é como se tivesse dois esqueletos. Sim. E aí, chega um certo momento que essa ossificação vai comprimindo o pulmão, fecha, a pessoa não consegue respirar, comprime no fígado, são dores terríveis. Olha ali, ó. Cabeça da criança. Já está nascendo um ossinho na cabeça. Está nascendo ossinho. E agora nós vamos colocar a foto de um raio-x do corpo inteiro. Próximo slide. Esses slides, Alexandre, isso, é liberado. Como se fosse um joanete, né? Foram esses slides, Alexandre, que nós levamos para o Senado essa semana. Isso que os convenceu. Foi inédito. Não existe senador ler um voto mostrando imagem. Mas eu precisava mostrar. Eu convenci. E foi chocante. Foi chocante a apresentação desse slide. Tanto que o resultado foi unanimidade. Foi unanimidade e já regime de urgência no plenário. Eu quero semana que vem aprovar e eu tenho certeza que o presidente Lula vai sancionar, porque é salvar vidas. É salvar vidas. Nesse caso, o que propõe? Quando esse bebê nascer desse jeito, é para treinar o pediatra da maternidade, poder observar, ele já vai anotar no protocolo que nasceu com o dedinho, aí a família é chamada e o pediatra vai dizer, não façam nenhuma cirurgia plástica nesse dedinho. Primeiro, vamos fazer uma avaliação com um especialista se é ou não. Também não pode receber nenhuma vacina infantil. Todo atrito cria essa lesão e aí começa a criar esses ossos. Onde você viu isso, Michel? Foi uma médica, a doutora Patrícia Delay, tem uma amiga americana que tem FOP, e ela me apresentou. E no Brasil, muitos casos já identificados. Nós estamos mapeando menos de 100, né? Tem menos de 100 casos notificados. De alguma região? Notificados. O Brasil inteiro. Mas a nossa preocupação é a criança ribeirinha, que nasce em casa com parteira e cresce e a gente não sabe. Ela nunca foi um pediatra. Você sabe que nós temos muitas crianças que nunca foram ao pediatra, né? Então, nós temos muitos casos no Brasil que não foram notificados.
Então, nós estamos buscando essas crianças com fome. Tem que divulgar. Que divulgar. Tem que divulgar. Por isso, o nosso trabalho. Colocamos à disposição a rádio para a gente, Perfeito. um material de 30 segundos, que seja, para a gente poder gritar, fazer o grito de amor. Né? Acho que pode ser importante. Agora, podemos avançar um outro assunto? Claro. Damares, em especial, o Abrace Marajó. Muitos não faziam ideia do que era, o tamanho do problema que tínhamos ali. Um grito que em algum momento custou caro para a senhora, né? Porque tentaram desqualificar, descredibilizar o discurso. O que é o Abrace Marajó e o que identificou esse problema? Nós precisamos voltar lá atrás, em 1998, quando eu cheguei no Congresso Nacional, tinha um deputado barulhento lá. Eita, mas aquele deputado barulhento, Capitão Bolsonaro. E a gente, lá dentro da Câmara, nós ouvíamos as pessoas falar do Marajó. Tinha audiências públicas dentro da Câmara. E não fomos nós que descobrimos. Dentro da Câmara se discutia o Marajó. E não se fazia nada. O que se discutia? Discutia que lá tinha abuso sexual, que lá tinha maus tratos, que lá as pessoas estavam em situação de vulnerabilidade. O menor IDH do Brasil está no Marajó. Há 26 anos. A gente escutava isso. Só que o capitão escutava como deputado, eu escutava como assessora, e ninguém fazia nada. Quando ele é eleito presidente da República, aí a gente combina, agora a gente vai fazer. Então aquilo não nasce do nada, nasce de um incômodo do presidente da República e a ministra, que ninguém falava se ninguém fazia nada. E Marajó está na Amazônia. E você sabe que o presidente Bolsonaro briga muito que o bem mais precioso da Amazônia não é a árvore, é o homem, é a criança. Então ele queria cuidar da Amazônia sob um outro aspecto, desenvolvimento e cuidado da vida humana. E aí a gente escolhe uma região. Foi uma decisão de governo. Nós escolhemos uma região para desenvolver. E qual a região que o presidente Bolsonaro aceita que seja a região do desenvolvimento? O Marajó. Então, o Marajó não era só enfrentamento à violência sexual. Ele era um programa de desenvolvimento territorial, o mais completo programa de desenvolvimento territorial do país, da história do Brasil. Para você ter uma ideia, Alexandre, numa tarde, Bolsonaro vai ao Marajó, Michel Temer, naqueles aviões cargueiros, foi dormir dentro de um barco no Marajó. O Marajó tem 16 cidades. Eles dormiram dentro do barco no Marajó. Só nessa tarde, o Bolsonaro assinou, junto com o ministro da Minas e Energia, uma ordem de serviço de 700 milhões de reais de energia elétrica. O Marajó estava no escuro. Foi Bolsonaro que levou energia elétrica para lá. Ou seja, 2019 para cá. Bolsonaro dizia o seguinte: não se protege criança sem energia elétrica. Não se tem alimento saudável sem um lugar para conservar o alimento. Então, o programa ele era completo. Desenvolvimento territorial. E aí, mas dentro do Marajó, além da pobreza, nós tínhamos as violações de direitos humanos. E o nosso presidente Bolsonaro deu ordem, Ministério da Justiça, Direitos Humanos, a gente enfrentar o abuso sexual. E aí a gente traz, dentro do programa de desenvolvimento territorial, também o combate às violações de direitos humanos, que é o abuso sexual e o tráfico de crianças e mulheres. E por que criou-se uma barreira ou tentaram brindar esse assunto? Pelo seguinte, o nosso discurso tomou uma repercussão muito grande no Brasil. Sem dúvida. E eles ficaram com medo de perder a eleição, porque nós estávamos mostrando para o Brasil o que estava sendo feito na Amazônia. Você sabia que o Marajó foi para Dubai? Na Expo Mundial, pavilhão do Brasil virou o Marajó. Nós mostramos no Marajó e o que o Bolsonaro estava fazendo na Amazônia. E esse discurso é internacionalmente forte, porque eles lá fora usam a esquerda usa o meio ambiente como um discurso lá fora. Aí vem Bolsonaro cuidando do meio ambiente, cuidando da pessoa. Então eles precisavam descaracterizar e desclassificar o Abrace Marajó. Então me pegam como vítima dizendo que eu estou mentindo. Ali foi uma narrativa eleitoral no segundo turno. Porque eu falei aquilo os 4 anos. E a senhora já eleita senadora. Eu já estava eleita senadora. Então, eles sabiam que aquele discurso era forte. Nós não temos narrativa, nós temos trabalho. Aí eles pegam aquilo e começam a me processar. Eu estou processada. Eles querem que eu indenize o Marajó em 5 milhões de reais, porque eu falei o que estava acontecendo lá. Mas isso aí, a conclusão é intuitiva. Sim. Com relação ao envolvimento destes, então... Qual a minha preocupação? Se não há o Abrace Marajó não é para todos,
para todo. Não, do ponto de vista do projeto, sim. Sim. Mas se politicamente tem um lado, o Abraço Marajó, que o outro lado não quer abraçar, e qual o motivo pelo qual? Essa é a nossa preocupação, porque eles pensam em preservação do meio ambiente com a miséria do povo. Eles não querem desenvolvimento da Amazônia. Um que vai receber dinheiro se tiver tudo bem, né? Cria o Abraço Marajó por decreto presidencial. Sabe o que a esquerda fez no Congresso? Entrou com um projeto de decreto legislativo lá na Câmara para derrubar o decreto de Bolsonaro. Não, vocês não vão criar do Marajó. Eles tentaram dentro do Congresso. Foi a nossa bancada que segurou. E a gente levando comida. O Alexandre, na pandemia, não tinha comida no Marajó. Bolsonaro deu ordem, os navios da Marinha foram para a região. Nós levamos milhares e milhares de cesta básica junto com Pátria Voluntária. Só o Carrefour doou mais de 15 mil cestas básicas dentro do navio e Michele organizando os voluntários para distribuir em plena pandemia. Nós cuidamos daquele povo. Mas dentro daquela realidade de pobreza também tem o abuso sexual, tem o incesto, tem o tráfico, porque o Marajó é tão grande que cabe 2,5 Suíças lá dentro. E ele faz fronteira com o mundo, faz fronteira com o oceano. Então, as pessoas que traficam crianças no Brasil inteiro passam pelos rios do Marajó. Não é que o povo do Marajó trafica. As crianças que somem no Brasil, estamos com 51 mil crianças desaparecidas no Brasil, o caminho para o tráfico mundial é a Amazônia, gente. Não é a Foz do Iguaçu. O caminho é a Amazônia, que vai para o rio, vai para o oceano. Então, a gente estava enfrentando o tráfico humano no Marajó. E aí, o nosso discurso foi forte, porque, segundo turno, mulheres como Bolsonaro fez um barulho no Brasil, em 2022, que eles tinham que desclassificar o trabalho do Bolsonaro. Aí me pegam como algo, mas era para desclassificar o Bolsonaro. E o que foi identificado lá, Michele, do ponto de vista das mães que viviam com essa realidade do abuso, né, do tráfico das crianças, da falta de condição básica de oferecer melhor para os seus filhos? O que você encontrou ali que te Nós sensibilizou de fora? encontramos famílias que tinham pais com 60 anos, sem identidade, sem registro geral. Nós fomos com o barco da Caixa Econômica Federal para levar o auxílio e essa pessoa, ela não tinha um documento. Ela não existia. Então, nós vimos, assim, uma realidade muito triste, né, de uma pessoa viajar 10, 14 horas de barco e depois andar mais alguns quilômetros de bicicleta para receber uma cesta básica. Um descaso total. Um estado que é tão rico, que vai sediar a COP30, mas que a realidade é totalmente diferente. É uma injustiça social muito grande ali dentro. Então, nós fomos com Pátria Voluntária, nós conseguimos entregar alimentos, nós conseguimos entregar mantimentos, roupas, agasalhos, os lugares mais remotos do Brasil. Essas crianças. E essas crianças, todas assistidas pelo programa. Que, infelizmente, hoje o programa não funciona. Nós deixamos o Pátria Voluntária com 600 mil voluntários. Quando eu cheguei fazendo esse trabalho, Alexandre, muitas pessoas me recriminaram falando que era mão de obra sem remuneração. Só que o voluntariado, para mim, é algo que arde o meu coração. Eu comecei a trabalhar no voluntariado aos 14 anos de idade. 2 anos antes de ser primeira-dama, eu fiquei dentro de um lixão no Rio de Janeiro, onde eu vi a realidade de uma mãe cortar um lençol de casal em 5 pedaços para cobrir os seus filhos. Então, eu não estou brincando. Eu sei a realidade das pessoas vulneráveis do Brasil. Então, eu queria fomentar e incentivar a população a trabalhar com o voluntariado, porque eu acredito no resultado do voluntariado na vida das pessoas. Eu colho isso dentro da minha casa com as minhas filhas. Meninas melhores, menos egoístas, sensíveis, que conseguem se colocar no lugar do outro. Eu sempre fui movida pelo voluntariado. E com essa oportunidade, eu pude me aproximar também do terceiro setor, eu pude fazer um trabalho lindo com as nossas instituições, e a gente pode fortalecer e levar 4,3 milhões de ajuda para 4,3 milhões de beneficiários no Brasil. É muita coisa para um programa que nasceu, né, um programa tão pequeno, mas que tinha uma missão de ajudar. Então, 4,3 milhões de beneficiários pelo programa Pátria Voluntária. Isso ninguém fala, né? Então, ali nós tínhamos vários eixos de trabalho.
da ajuda humanitária, né? Nós ajudamos também no momento da pandemia, nós mitigamos os efeitos da Covid, né? Junto com o agro, com a agricultura familiar, nos ajudaram bastante. Nós levamos soja, leite de soja, proteína para os nossos idosos, nos lares, né? Então, a gente conseguiu ampliar esse trabalho nesse momento mais difícil do Brasil, que foi a... Mas, Damares, isso não tem que ser um programa permanente. Ele é um programa de governo. Então, Só que acontece, cada primeira-dama, ela é vocacionada para uma pauta. Então, depende da vocação da primeira-dama, né? Ela tem que cabeçar a primeira-dama? Exatamente, é um programa de governo e que cria uma expectativa em relação à figura da primeira-dama, né? As pessoas querem a primeira-dama trabalhando em prol do social, das pessoas mais vulneráveis, só que isso é vocação, a gente não pode obrigar ninguém a querer estar nessa posição se ela não tiver uma vocação. O problema é que as consequências chegam, não é para quem decide não estar ali à frente do... Exatamente. Deixa eu contar uma ação do Pátria Voluntária que ninguém diz. Quando a pandemia chega, os primeiros profissionais a serem alcançados são os profissionais do sexo. A gente sabe que eles existem. Sim, sim. E os mais alcançados foram os travestis, porque eles tiveram que sair da rua. E você sabe que travesti faz o programa de noite para tomar o café da manhã. É assim. E aí, o que fazer para o travesti passando fome, desesperado? Pátria Voluntária começa a cuidar de todos os travestis no Brasil. A Michelle sai pelo Brasil com cestas básicas, indo a instituições de apoio aos travestis, especialmente os idosos, levando comida. E foi uma coisa que a imprensa não divulgou. Os profissionais do sexo, travestis, os trans. A Michelle era recebida pelos trans no Brasil inteiro. E, na verdade, a pecha era que era um e nós éramos que... homofóbicos. Né? A Michelle era até uma resistência, né, em receber os alimentos em São Paulo, na Casa Rosa, mas viram que realmente a nossa ajuda era partidária. Nós estávamos preocupados com o ser humano. Né? O governo Bolsonaro tinha uma diretora nacional dentro do nosso ministério, que era uma trans. E ela fez esse diálogo. E a comida chegou para os travestis. Porque enquanto eles não recebiam o auxílio emergencial, eles precisavam comer. Então, olha, esse cuidado com o segmento. Deixa eu dizer uma coisa, Alexandre. Você nunca viu no Brasil uma marcha dos gays contra Bolsonaro aqui na Esplanada. Os 4 anos de governo dele. Você não viu o movimento gay vir aqui protestar na Esplanada. Sabe por quê? Foi o governo que mais cuidou do segmento. E ninguém fala sobre isso. Não, porque a pecha era outra. O governo que mais cuidou. Os deputados de esquerda mandavam a emenda para os ministérios, todos os ministérios executavam as emendas para a comunidade, que é obrigatório. É imposição, emendas impositivas. Todos foram executados. O movimento gay agradeceu o que o presidente Bolsonaro fez por eles durante a pandemia. Agora, Michele, nesse sentido, do ponto de vista de criar lideranças, mulheres na política, porque entendo que se nós não temos quem assuma um programa de governo contra a vocação, a gente pode pensar em mulheres que simbolicamente ocupem cargo nas suas cidades, nas suas regiões, criar lideranças dessas mulheres que cuidam dos seus filhos, mas podem ampliar esse cuidado, entendendo-se ali como uma candidata a vereadora, prefeitura da sua cidade, a deputada estadual, enfim. Você está conseguindo mobilizar essa mulher, a senhora está conseguindo mobilizar essa mulher através desse trabalho do PL Mulher? Alexandre, vale ressaltar que eu fui uma mulher que tive aversão à política, que fui uma mulher que queria... Porque eu não tinha esperança no Brasil, tinha esperança na velha política. Também passei pelo Congresso, sofri assédio moral, e aquilo para mim não foi legal. Então foi um momento que eu já estava desistindo mesmo da política, foi quando Deus me une ao meu marido. E eu resolvo cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, para que ele pudesse ter paz, e vir para Brasília trabalhar todas as terças-feiras. Coube, né, a gente está na presidência e eu entender o meu chamado, entender que uma mulher comum, ela poderia usar aquele lugar para poder cuidar das pessoas que mais precisavam. Então, tudo muda aí, a virada de chave acontece dentro da presidência da República.
Eu sou convidada, né, até por influência também da ministra Damares, da governadora Celina Leão e da minha deputada Soraya Santos, a presidir o PL Mulher. E eu vou falar para você que eu vim sem nenhuma perspectiva também, não sabia como que isso ia acontecer. Mas eu sempre falo que o que é natural flui e as coisas acontecem, porque o nosso projeto é um projeto verdadeiro. Eu comecei a viajar pelo Brasil, eu tomei posse em março, né, de 2023, e já comecei a viajar porque eu queria estruturar os diretórios estaduais. PL Mulher já existia há 10 anos no papel, mas nós intensificamos as nossas viagens a partir de março de 2023. Caravanas? Não, as caravanas não. A viagem para estruturar os diretórios estaduais. Então, qual que era o meu papel como presidente do PL Mulher Nacional? Eu ia até o estado, eu dava posse para minha presidente estadual e ela daria posse para suas presidentes municipais. Isso a gente ia fortalecer o nosso partido e no caso, né, nós iríamos eleger o maior número de vereadoras e prefeitas, criando essa base. Só que nós só tivemos um ano. Nós tivemos um ano para estruturar o PL em todos os estados e municípios. Mas foi lindo, criou uma expectativa muito grande. Nós influenciamos mulheres simples, comuns, mulheres de bem, a querer estar na política, a usar a política como uma ferramenta verdadeira de transformação. Porque é sobre isso. É o maior ato de caridade. É o maior ato. Então, ali, nós tínhamos um cronograma, a gente viajava toda sexta-feira, nos reuníamos com as lideranças, com mulheres que tiveram votações expressivas. Nós nos reunimos na sexta-feira em torno de 200, 300 mulheres num evento menor, para que fosse uma coisa mais informal, para a gente poder falar dos nossos objetivos, a nossa missão à frente do PL, e no outro dia, no sábado, nós daríamos posse para as nossas presidentes estaduais e as suas municipais, e foi lindo. Eu cheguei no estado de Rondônia, nós fizemos, os nossos eventos, eles eram feitos sempre nas capitais, mas aí teve uma exceção, nós fizemos em Ji-Paraná, que é um coração ali, um meio, né, onde a gente podia trazer as nossas caravanas. E lá nós temos 52 municípios, e nós tínhamos 52 presidentes municipais em cima do palco, com um público de mais de 3.000 mulheres. Não só mulheres, crianças, jovens, famílias, um evento para a família, para falar sobre a política, para falar que a mulher, ela não está. Hoje, o nosso movimento, ele te influencia a não estar só pela cota. A cota é importante, foi um caminho que abriu para que nós pudéssemos ter os nossos direitos políticos, mas para que essa mulher fosse incentivada, porque a maioria das mulheres, elas transformam as suas dores em pautas. E aí, nós temos visto mulheres, mamães atípicas, que transformam a sua dor para poder ajudar outra mamãe atípica, porque elas criam essa rede de apoio. É uma cuidando da outra. Então, essa era a nossa mensagem. Defendendo os nossos valores, os nossos princípios como mães, mulheres comuns, mulheres cristãs, mulheres que amam suas famílias, fazendo uma política com feminilidade e não com feminismo. Porque não me desmerece eu, uma mulher que tem meu trabalho fora, de chegar em casa, cuidar do meu galego, cuidar das minhas filhas, fazer uma comidinha gostosa, cuidar dos meus pets, criar essa conexão afetiva com as minhas filhas. Então, nada impede. Então, essa foi a mensagem. Essa foi a semente que nós plantamos nos 26 estados e no Distrito Federal no período de um ano. Nós conseguimos deixar o Brasil na cor rosa. Deixa eu dizer números. Claro. O TSE divulgou um relatório de cada 5 mulheres eleitas no Brasil em 24. Olha o resultado disso. 4 são de centro-direita e direita. Você tem ideia o que é isso? Nós tivemos um aumento de 46%, né, em relação às últimas eleições. Nós elegemos 1.008 mulheres, elegemos 61 prefeitas, 82 vice-prefeitas e 865 vereadoras pelo Brasil. Mas o nosso trabalho, ele começou agora, mas criou muita expectativa. Nós aprendemos juntas, nós fortalecemos o nosso partido juntas, mas nós temos um compromisso, a verdade. Nós temos a verdade conosco. Né? Então, nós passamos por todos esses estados, conversando com essas mulheres. Mulher, você pode, você tem que estar em todas as esferas de poder e decisão.
Essa é a pergunta. Nós acompanhamos aquela mobilização em prol dos conselhos tutelares, Sim, né? E nós acompanhamos a partir disso também uma sensação de que nós sim, precisamos estar nesses exatamente. conselhos. E eu sempre falava em todas as nossas reuniões, nós precisamos exercer os nossos direitos. Muitas vezes, porque o nosso público, nosso, né, nosso movimento, ele é formado por mulheres cristãs, não protestantes, mas a mulher temente a Deus, a mulher que cuida da casa, a vozinha que cuida ali do seu neto. Então, eu sempre falei isso para elas, por muito tempo, Alexandre, nós somos negligentes com a política. O cristão, Alguém vai fazer por mim. o cristão, ele foi negligente com a política porque não se misturava política com religião. Mas antes de sermos cidadãos, antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos e nós temos que exigir e exercer o nosso direito de cidadão. E quando nós começamos a falar isso, a gente viu até o resultado das eleições dos conselhos tutelares, que mudou. Porque se você deixa uma lacuna, se você deixa uma brecha, o mal vem e toma conta. E entra através da ideologia de gênero nas escolas, acabando com a mente dos nossos jovens, das nossas crianças, querendo destruir o bem mais precioso que é a nossa família. E a base de uma sociedade saudável é a família. Então, ali a gente se identificava com os olhares. Quantas senhoras, a terceira idade, sempre presentes nos nossos eventos, por quê? Elas poderiam estar na sua zona de conforto, mas não, elas estão ali porque elas acreditam, porque elas têm esperança de deixar um Brasil melhor para os seus netos, para os seus bisnetos. E foi lindo ver. Nós reunimos 6.000 mulheres na Bahia. Nós incentivamos, nós fomentamos as mulheres na política partidária. Eu sempre fiz política social. Hoje eu faço uma política partidária. Hoje o incentivo, por mais que aquelas, né, muitas não gostariam de entrar na vida partidária, mas eu preciso dela no fortalecimento da política social. Como é importante a gente fomentar o voluntariado no Brasil, porque se a gente não tivesse o voluntariado forte, concretizado, a situação do Rio Grande do Sul teria sido muito pior, porque aonde o governo não chega, o voluntariado chega, a igreja chega. Então, esse governo atual demoniza os cristãos. Esse governo atual demoniza todas as nossas ações. Só que nós estamos muito tranquilos porque nós ficamos 4 anos trabalhando em prol do nosso povo. E com a verdade. E com a verdade. E a palavra de Deus, ela fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Essa é a diferença. Jair Messias Bolsonaro foi um homem usado por Deus. Jair Messias Bolsonaro foi um homem que resgatou o sentimento patriótico dos brasileiros. Plantou uma semente na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, e a base está vindo forte, através de tantas lideranças. Nicolas, Carmelo, nós conseguimos eleger a esposa do Carmelo em Fortaleza, uma mulher que teve 29.000 votos. Nós vimos um gigante, um grande líder nascer, André Fernandes, em Fortaleza. Que com certeza eles tiveram a vitória, mas com um gostinho de derrota, porque ele fez quase 50% dos votos. Um menino jovem, uma liderança jovem, lutando contra o sistema e a máquina. Então eu sei que aconteceu uma virada de chave. A direita, ela está se fortalecendo. A direita, ela realmente veio para incentivar aquelas pessoas que têm o coração inclinado para usar a política como uma ferramenta verdadeira de transformação para mudar vidas. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos esse entendimento. Nós estamos aqui para cuidar das pessoas. Porque se a política ela for para mudar a sua vida, para você entrar de um jeito e sair rico daqui a pouco, tem alguma coisa acontecendo de errado. Porque nós que estamos aqui com o nosso coração, entregando a nossa vida, nós temos renúncia, nós renunciamos tempo com família, nós renunciamos entretenimento, nós temos a nossa honra destruída, assassinato de reputação. E para a mulher é muito mais difícil estar na política, porque nós sofremos a violência política, que inclusive quem sancionou a lei foi Jair Messias Bolsonaro. Então, para a mulher é muito mais complicado, porque eles tentam te tirar do caminho a qualquer custo.
E para a mulher é muito mais difícil. Damares, a gente caminha para o final e queria te ouvir nesse ensinamento do que fica dessa conversa. Para mim, fica a necessidade de a gente contar cada vez mais, não só o que a gente realizou de 19 a 22, na gestão do presidente Bolsonaro, mas o que sobra disso do ponto de vista do envolvimento, do engajamento da sociedade, para a gente melhorar a vida do próximo. O que fica para mim dessa conversa, né? Eu queria te ouvir nessa tua fala final, né, nesse balanço enfim, essa proximidade que se cria com quem nos ouve agora. Nós temos partidos que se autodeclaram conservadores, né? Nós temos o PL, eu não sou PL, eu sou republicano, e nós temos o PP. Esses três partidos são os que mais se destacam com a pauta conservadora. Então, até antes da eleição, cada uma de nós estávamos no nosso partido treinando mulheres para esse período eleitoral. Os eventos que Michele fazia não eram eventos festivos, eram eventos de qualificação, treinamento das mulheres. Assim no meu partido, assim a Celina Leão no partido dela. E aí a gente vai para o pleito. E chega um certo momento que os partidos estão unidos. Nós andamos pelo Brasil, no segundo turno especialmente, os três partidos juntos, onde a gente estava coligado, e não era uma campanha no começo. A gente pegava o candidato, trazia ele pau, e a gente perguntava assim, você promete aqui na frente dessa multidão que nenhuma criança com autismo ficará para trás? Prometo. Você promete que as mães atípicas serão cuidadas. Então, a gente fez um apoiamento agora no segundo turno, mas com comprometimento deles. O que aconteceu? Nós tivemos no segundo turno mulheres concorrendo a prefeituras de capitais no Brasil. Você tem ideia o que é isso? Tivemos até uma cidade que era duas mulheres, uma conservadora e uma centro-direita. Então, foi incrível o que aconteceu. E eu vou dizer o seguinte, os especialistas, analistas de política falam que Michele trouxe um abalo na estrutura da esquerda, porque a esquerda tinha a pauta da mulher como uma pauta ideológica. Michele vem, influencia os outros partidos conservadores também, e a gente apresenta propostas viáveis para a pauta da mulher. E o resultado está aí. E claro que os jovens vieram atrás. Nós tínhamos evento que eram jovens que estavam com a gente. Então, eu acredito que a direita sai fortalecida e muita mulher. E muitos jovens esperados, Michele. Nosso trabalho foi um trabalho multipartidário, né, nesse movimento agora para a gente fortalecer as candidaturas pelo Brasil. Então, o nosso entendimento hoje, nessa união de PL, representado por mim, Republicanos representado pela Damares, PP, representado pela nossa querida governadora Celina Leão, foi de realmente fortalecer o conservadorismo no Brasil. Então, nós queremos trabalhar em conjunto, porque nós queremos fortalecer as pautas da direita no Brasil. Você quer um furo? Vamos dar o furo de março para ele? Vamos embora. Primeiro lugar que vai ser anunciado isso. Alô, imprensa. Ao furo. Alô, imprensa. Em março, o Republicanos vai trazer todas as mulheres conservadoras como vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas. O PL vai trazer todas as vereadoras e o PP. Nós vamos ter o maior encontro da história do Brasil, é tão emocionante isso, de mulheres eleitas conservadoras em Brasília. Mas não vai ser um encontro, vai ser um treinamento. Elas vão sair daqui, né, Michele, com todos os projetos de lei que elas podem entrar na Câmara, com todos os requerimentos de informação. As prefeitas vão sair com políticas públicas formatadas para aplicar lá na ponta. Tudo que foi dito na campanha, em março, elas virão para cá, para oficinas, e nós vamos acompanhar. Nós vamos daqui de Brasília, eu monitorar as minhas, dar mentoria lá na ponta, Michele e Celina. A cidade vai ficar cor-de-rosa em março, para receber todas as conservadoras eleitas. Essa é a diferença da mulher de direito. Que trabalha. Esse foi o nosso compromisso, de cuidar delas no antes, no durante e no depois. Com esse evento agora que vai acontecer, de boas-vindas e de capacitação, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho. E são mulheres simples, mulheres comuns, todas em conjunto, nessa rede, edificando a nossa nação, porque nós queremos assim. Michele, obrigado pela conversa. Agradeço. Eu tentei, desde o início, isso não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa. Tem muita coisa para falar. Acho que deve ser a primeira só, né? Tem um homem lá fora esperando a gente, né? Tem um galego com os olhos lindo, querendo entrar.
Olha, a nossa vice-governadora, governadora em exercício do Distrito Federal, uma grande parceira, responsável também por eu estar hoje como presidente do PL Mulher. Que por mim eu estaria em casa cuidando da minha família. Sheila, obrigado, Obrigada. viu? Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar a todos os nossos eleitos, que eles possam realmente entender o chamado deles, para que eles possam usar suas vidas para abençoar a vida daqueles que mais precisam. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que a verdadeira Shalom de Yahvé esteja sobre Israel. É sobre isso. Bem? Obrigada. Márcia, obrigado. Obrigada. Bolsonaro, te amo. Eu também. A gente vai para o Obrigada. estúdio agora com o Leonardo de Souza e João Victor Teófilo. Na sequência, presidente Bolsonaro aqui conosco, direto dos estúdios do PL em Brasília.